Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar sobre o nosso trabalho, que é sobre qualidade de software. Nós dois somos discentes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e este trabalho é da matéria de Engenharia de Software 3, certo? O nosso grupo, ele é composto somente por duas pessoas, no caso sou eu, Otávio Souza, o outro é o Carlos Eduardo. O nosso trabalho, ele se encontra dividido nessas sessões. Primeiro, nós vamos começar com a introdução, em seguida, o objetivo, título do artigo, as nossas metas, como no trabalho, o objetivo do artigo, os principais achados, conclusões do artigo, conexão com o livro de Somerville, a conclusão do trabalho e, por fim, as nossas referências. Primeiramente, vamos falar sobre a qualidade de software, que é um fator essencial para o sucesso de projetos de desenvolvimento, influenciando diretamente a manutenção, escalabilidade e desempenho das aplicações. E para garantir essa qualidade, diversas métricas e técnicas são utilizadas na análise do código-fonte, permitindo identificar os problemas antes da implementação. Então, no artigo que nós vamos analisar, que é uma abordagem baseada em métricas para a avaliação da qualidade de projetos de software, esse artigo ele propõe uma metodologia para avaliar acoplamento em sistemas orientados a objetos, utilizando a ferramenta JMap como suporte para mensuração da análise, certo? E o objetivo é justamente analisar criticamente com o artigo selecionado, identificando o seu objetivo, os principais achados e conclusões, além de estabelecer conexões entre o seu conteúdo e os conceitos abordados no livro de Engenharia de Software de Ian Somerville. E a análise, ela visa justamente compreender como a pesquisa contribui para a área de engenharia de software, destacando a relevância das métricas e práticas discutidas neste artigo. O título do artigo é justamente aquele que eu mencionei ali na introdução, né, que é uma abordagem baseada em métricas para avaliação da qualidade de projetos de software. As nossas metas com esse trabalho é justamente apresentar a importância da qualidade do software e a relevância das métricas para avaliar. Demonstrar como a análise de métricas, especificamente o acoplamento, como ele pode melhorar a qualidade interna do software e evitar problemas antes da sua implementação. Outra meta é justamente conectar os conceitos e práticas apresentadas no artigo como os princípios de engenharia de software que são abordados por Somerville. Nosso objetivo também é incentivar a adoção de práticas de análise de métricas no processo de desenvolvimento de software para garantir a qualidade e reduzir custos de manutenção. O objetivo do artigo, ele foi iniciar logo com a pergunta, né? Foi solicitada, que é qual é o propósito deste artigo, né? O principal objetivo deste artigo é propor uma metodologia para mensurar o acoplamento de sistemas de software orientados a objetos e comparar os resultados com valores de referência na literatura, né? Que é o de acordo com o Ian Somerville, né? Então, os autores desse artigo,
eles implementaram essa metodologia na ferramenta desenvolvida, JMap, que ele é um plugin para a IDE que eles estão utilizando, né? Que no caso é a IDE Eclipse. E esse plugin ele visa automatizar a análise de acoplamento em projetos que são desenvolvidos na linguagem Java, tá? E os nossos principais achados. Aqui na direita, a gente consegue ter uma visualização desse plugin, né, que é o JMap, a ferramenta desenvolvida, que é a principal coisa aqui do artigo, né, é esse plugin que nos permite fazer toda essa avaliação. E os nossos critérios de avaliação, eles, eles estão baseados em testes que foram implementados nesta ferramenta, né? Então, esses testes eles foram em duas etapas, onde a primeira avaliou projetos piloto, né, de pequeno porte, para validar o cálculo das métricas, justamente para saber se essa ferramenta estava calculando e medindo as métricas da forma correta. E no segundo teste, né, foram avaliados 5 projetos Java, né? Eles são open source, com um código disponível online, e foram analisados justamente para testar a ferramenta em cenários reais, considerando a complexidade do código-fonte. Agora eu passo a palavra para o amigo Carlos, daqui em diante ele vai dar continuidade. Sobre os resultados da aplicação dessa ferramenta, primeiramente é nos apresentado os resultados do primeiro teste, efetivado sobre os projetos pilotos, que são projetos de pequeno escopo. Eles são projetos bem simples e foram utilizados exclusivamente para testar se a ferramenta funciona como ela deveria funcionar. Aqui nesse gráfico à direita, ele apresenta duas classes e os valores atribuídos a ela, e comparando com os valores que estão no diagrama de classes do sistema, o sistema demonstrou o correto funcionamento da ferramenta em relação aos cálculos das métricas. Ou seja, a ferramenta funcionou assim como desejado nesses projetos de menor escopo. Passando para os projetos maiores de grande escopo, primeiro eles testaram em 5 projetos de grande escopo, formulados em Java, que eram open source. Então, a ferramenta foi testada em projetos reais de grande porte, como o Argo ML, que possui aproximadamente 3.000 classes e 19.000 métodos. E mesmo com essa grande quantidade de classes e métodos para serem analisados, os resultados foram apresentados em um tempo hábil de menos de 1 minuto. Aqui embaixo tem um catálogo de valores de referência, com essa métrica AAD, significando a métrica de acoplação de valor de dados abstraídos. Dito aí que um valor bom seria igual ou menor do que 6, o valor regular seria entre 6 e 16, o valor ruim seria acima de 16. Enquanto isso, na métrica de acoplamento de herança de classes, um bom seria de no máximo 1, um regular seria entre 1 e 3, e um ruim seria acima de 3. À direita temos o resultado de análise de um desses projetos, que é o FreeMind. Nele podemos ver que tem uma classe que foi excepcionalmente mal classificada, essa classe MindMap, um valor de 41 na acoplamento de heranças, sendo que o recomendado é no máximo 1, um valor bom. E enquanto no valor de abstração, ele chegou a 1.400, sendo que o ruim já começa a partir de 16. Então aqui foi visto que esse sistema tem uma classe que foi mal avaliada por esse sistema.
A ferramenta JMap se mostrou eficaz em analisar os softwares de grande porte, apresentando resultados precisos tanto em projetos pilotos quanto em projetos reais, tudo isso em um tempo hábil. A ferramenta calcula métricas de acoplamento, como acoplamento de herança e acoplamento de abstração de dados, classificando os resultados como bom, regular ou ruim, com base em valores de referência. Os testes revelaram que a JMap pode ser integrada ao processo de desenvolvimento para melhorar a qualidade interna do software e facilitar a identificação de problemas antes da implantação. O artigo se conclui mostrando que os autores concluem que o JMap contribui para a manutenção e melhoria da qualidade interna do software, facilitando a detecção de problemas de acoplamento e apoiando a tomada de decisões durante o desenvolvimento. Afinal, um sistema com mais pontuações nessa ferramenta podem causar problemas de manutenabilidade do código futuramente. E até ser possível de analisar se esse código precisa de um refactoring. A ferramenta mostrou ser eficaz na avaliação do acoplamento e fornece resultados claros e visualmente acessíveis, ajudando a identificar áreas problemáticas no código. Como aquela tabela do FreeMind mostrou uma classe que tinha um valor muito complexo nas suas acoplamentos. Conexão com o livro de Somerville. Qualidade de software e métricas. Tanto o artigo quanto o Somerville enfatizam muito a importância da qualidade de software e o uso de métricas para avaliá-la e para aprimorá-las. Mesmo que qualidade seja um atributo abstrato, é muito difícil de você medir ele, mas ainda é necessário para que você tenha um processo suave na construção de um software. Práticas de engenharia de software. Somerville destaca que a qualidade deve ser garantida por análise estática de código, revisão de métricas e identificação de potenciais problemas. O artigo complementa essa abordagem ao apresentar o JMap, uma ferramenta prática para mensuração e análise de acoplamento em sistemas de Java. A aplicação prática dos conceitos. Enquanto Somerville discute a teoria por trás das métricas e da qualidade de software, o artigo propõe uma solução concreta, permitindo aos desenvolvedores aplicar esses conceitos no desenvolvimento real, através de um plugin para a IDE, Eclipse. O impacto na engenharia de software. A ferramenta analisada no artigo demonstra como as práticas sugeridas por Somerville podem ser automatizadas, tornando a análise de qualidade mais eficiente e acessível. Em resumo, o artigo apresenta uma metodologia e uma ferramenta de JMap para mensurar o acoplamento em projetos Java, ajudando a identificar e corrigir problemas na qualidade antes da implementação. A análise do acoplamento, como proposto no artigo, pode reduzir custos de manutenção e melhorar a legibilidade do código, alinhando-se com os princípios de boa engenharia. Esse artigo é relevante porque fornece uma abordagem prática para melhorar a qualidade de software, utilizando métricas e uma ferramenta integrada de desenvolvimento. É importante notar que, apesar de uma classe receber grandes métricas de complexidade em seus acoplamentos, algumas funções são necessárias que isso aconteça devido a sua natureza. Talvez aquele método, aquela função classificada como muito ruim no sistema, não pudesse ter como sido melhorada, porque a natureza do método já era de ser muito complexo em relação aos seus acoplamentos. Aqui está a nossa referência, o artigo mencionado já no começo, uma abordagem baseada em métricas para avaliação de qualidade dos projetos de software, da revista científica da Unifenas. Então é isso. Essa foi a nossa apresentação sobre qualidade de software. Espero que vocês tenham compreendido o nosso objetivo neste trabalho. Obrigado.